Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para falar sobre dobra e estica. O que isso significa? Quer dizer que hoje a gente vai falar das articulações. Mas primeiro, vamos falar um pouquinho sobre vertebrados e invertebrados para recapitular as aulas anteriores. Então, apesar da imagem estar meio ruim, os vertebrados, eles são aqueles que têm ossos, como a girafa, o pinguim, o hipopótamo, e os invertebrados são aqueles que não têm ossos. As lesmas, as moscas, a joaninha, a barata, a formiga, o gafanhoto e etc. E aí, pessoal, os animais, então, eles são divididos nesses dois grupos, dos vertebrados e dos invertebrados. Os vertebrados, eles têm 5 divisões. Os invertebrados têm também essas 5 divisões. Na verdade, tem até mais, mas por enquanto a gente está passando bem por cima dos invertebrados. Então, os vertebrados, as classificações principais deles são os mamíferos, as aves, os peixes, os anfíbios e os répteis. Nos invertebrados, a gente tem os artrópodes, os moluscos, os equinodermes, os selenterados e também ali os anelídeos, plateumintos, nematelmintos e poríferos, que não estão aqui nessa imagem, porque essa imagem está mais simplificada. Mas o que acontece? Quando a gente estiver falando destes animais aqui, que eu vou mostrar para vocês, esses daqui, nós vamos ter, então, todos esses, nós vamos ter classificações diferentes, nós vamos ter algumas características bem diferentes de um para o outro. Mas todo aquele animal que é vertebrado, que está neste grupo dos vertebrados, tem, então, coluna vertebral, que é esse conjunto de ossos aqui, que vai fazer com que a gente tenha esse formato de coluna, com que o cavalo tenha o formato de coluna dele, com que a baleia tenha o formato de coluna dela. Mas é uma estrutura que serve para a sustentação do nosso corpo. Bom, então vamos devagar. Os animais vertebrados, então, podem se dividir em 5 grupos. Um desses grupos são os mamíferos. Os mamíferos, pessoal, eles possuem pelos. Os filhotes crescem dentro da barriga da mãe e eles podem viver tanto na água, como o golfinho, a baleia, a orca, quanto na terra, como o porquinho, a onça, o jacaré. Jacaré? Será que o jacaré? Ele vive na terra, né? Vamos pensar então um pouquinho nessa ideia. O jacaré, ele possui pelo? Não. Então ele não pode ser mamífero. Os filhotes crescem dentro da barriga da mãe jacaré? Não. Eles põem ovos. Então, para ser mamífero, eu posso ser que nem o jacaré? Não. Eu tenho que ser que nem a onça, o porquinho, a baleia, um gato, um cachorro. Por quê? Tem pelo e cresce dentro da barriga da mãe e vive na água ou vive na terra exclusivamente. Então, ou vive na água ou vive na terra. Mas e se eu viver? Vamos pensar no jacaré de novo. O jacaré, ele vive na água, às vezes. E às vezes ele vive na terra. Mas ele tem escamas? Tem. Ele tem nadadeiras? Não. Mas ele coloca ovo? Coloca. Mas então, ele pode ser classificado como um peixe? Não, porque por mais que ele tenha escamas, ele não tem nadadeiras e ele não vive exclusivamente na água. Para ser peixe, precisa então ter escama, nadadeiras, colocar ovos e viver na água. Então, peixe é todo aquele ser que não é mamífero e que não é que nem um jacaré, mas que é tipo um tubarão. Possui escama, nadadeira, coloca ovo e vive na água. Tá bom. E as aves? As aves têm penas. Uma galinha tem penas. E ela tem asas. E ela põe ovo. E ela vive na terra, ela não pode entrar dentro da água. Mas o pinguim, ele entra dentro da água. Mas ele vive na terra. Então, pessoal, as aves, elas são todos aqueles seres que têm penas, asas, colocam ovos e vivem na terra. Tubarão é uma ave? Não, porque ele não tem pena, não tem asa. O cachorro é uma ave? Não, porque ele não tem pena e não tem asa. O jacaré é uma ave? Não, ele não tem pena e não tem asa. Então, para ser uma ave,
ele tem que ter pena, asa, colocar ovo e viver na terra. Olha o tucano aqui, ó, com esse bicão dele. Os anfíbios, coisas mais lindas. Os anfíbios, pessoal, aqui tá escrito errado, é com N. Os anfíbios, eles têm pele úmida e lisa. Porque os anfíbios, eles respiram pela pele. Eles têm uma respiração que a gente chama de respiração cutânea, pela pele. Eles colocam ovos sem casca, ovos muito fininhos. E os filhotes vivem na água e os adultos na terra, porque eles sofrem um processo de metamorfose. Então, pessoal, os anfíbios, eles são esses seres que podem viver tanto na água quanto na terra, colocam ovos moles e têm a pele úmida e lisa. São os sapos, pererecas e rãs. Já os répteis, chegamos finalmente ali no nosso jacaré e nosso crocodilo e a cobra e a iguana, essa aqui é a iguana, e o jabuti, tartaruga, eles são o quê? Eles são seres que possuem escamas, colocam ovos duros, sem ser mole, como os anfíbios, e eles vivem na terra. A tartaruga fica sempre lá na água. Mas ela vive na terra. Então, por mais que ela entre na água. Então, são seres que vivem em lugares um pouco mais secos, por isso que eles colocam ovos, que são duros, a casca mais dura. Eles vivem na terra, eles possuem escamas para se proteger, e eles têm esse corpo que é mais próximo ao chão, que eles rastejam, répteis rastejam, faço essa analogia. Isso, pessoal, então, foram os vertebrados e os invertebrados, para a gente começar a fazer a nossa revisão. Mas, agora, nós vamos falar sobre aqueles seres que são, continuando os vertebrados, e que têm articulações. Então, o que são essas articulações que vão estar ali junto dos ossos? As articulações, elas podem ser definidas como um local de união entre dois ou mais ossos e podem ser classificadas em fibrosas, cartilagosas e sinoviais. São 3 tipos. Então, a sua articulação, ela pode ser de 3 tipos. E o sistema articular é um conjunto dessas articulações, que podem ser definidas como a região da união entre 2 ou mais ossos, como a gente pode observar nessa imagem. Aqui, ó, nós temos o osso da cabeça. Então, na cabeça eu tenho 2 ossos se unindo. Eu tenho uma articulação aqui. Aqui no ombro eu tenho alguns ossos se unindo. Aqui no punho, aqui no joelho, na bacia, também aqui, ó. Eu tenho também na coluna. Então, pessoal, vocês observaram que eu tenho várias articulações. E essas articulações permitem que meu corpo se movimente com mais fluidez, que eu consiga dobrar o joelho, dobrar o braço, mexer os dedos da mão. Isso é muito importante. E como é que eu posso manter as minhas articulações saudáveis? As articulações, pessoal, elas são o quê? Elas são parte do nosso corpo. E como parte do nosso corpo, elas precisam de alguns nutrientes específicos, elas precisam ser bem cuidadas. Então, quando eu tenho uma alimentação saudável, eu uso protetor solar corretamente, diariamente, eu estou protegendo uma coisa muito importante no meu corpo, que é o colágeno. E o colágeno, ele vai ser uma coisa muito importante, uma proteína aí muito importante para que as suas articulações fiquem saudáveis. Para manter esse colágeno, eu tenho que ter uma alimentação saudável, usar protetor solar, fazer exercício e ficar longe de coisas ruins como o cigarro e alguns outros vícios. E essa alimentação saudável, gente, ela tem um segredo. A gente precisa montar mais ou menos o prato nesse esquema. A gente precisa ter 50% de vegetais crus e cozidos, porque eles são muito importantes para a nossa saúde. Também precisamos ter 25% de carboidratos, um arroz, uma batata, alguma coisa assim, uma mandioquinha.
e 25% de proteína, ou seja, pode ser uma proteína animal ou pode ser uma proteína vegetal. Pausem um pouco nessa imagem e deem uma olhada nela. Mas o que a gente está falando aqui? O que é 50%? A gente tem que imaginar assim, ó, isso daqui era para ser uma bola redonda. Se eu dividir ela exatamente no meio, eu vou ter 50% aqui e 50% aqui. Se eu dividir de novo, qual é a metade de 50%? 25. Então, eu tenho 25, 25, 25 e 25. Foi o que a gente fez nessa imagem aqui, ó. A gente pegou esse prato aqui grandão, a gente dividiu ele em dois, então 50%, e aqui 25, 25, né? Porque a gente dividiu 50 em dois. Então, Pro, eu sou uma pessoa vegetariana, não como carne. Beleza? Então, você precisa dobrar aqui a sua quantidade de proteína vegetal. Então, você iria colocar, por exemplo, o feijão e o grão de bico, ou a lentilha, ou a soja. Então, você teria ali a sua alimentação saudável. Então, é preciso que a gente tenha ali essa quantidade de nutrientes no nosso prato. Recomendações de temperos, para quem não é muito fã de salada. Limão, azeite. O azeite tem que ser um azeite específico, porque senão é apenas óleo. E óleo faz mal para a gente. Então, o que a gente tem que substituir? A gente pode comer doce? A gente pode comer doce. Mas a gente não pode exagerar, porque ele é pouco nutritivo, muito calórico e só abre o nosso apetite. E aí, não ajuda, né? A gente tem que comer salada, que ela dá saciedade. E vocês sabiam que 37% da população mundial é obesa, ou seja, come muito doce e poucos vegetais. A bebida, ela não é ideal durante as refeições. É claro que a gente às vezes está comendo uma farofa, fica com sede, mas é bom a gente evitar, porque elas têm, principalmente as gaseificadas, elas podem aumentar a distensão do estômago e aí dar aqueles gases desconfortáveis. E 90% da alimentação dos brasileiros, nossa, ela é rica em produtos calóricos, como doces, e isso não é muito saudável. Então, é importante que a gente coma uma alimentação saudável para que no final a gente possa tomar um sorvetinho ou comer um docinho, mas sempre focando ali nos vegetais primeiro e depois no doce. E a gente precisa comer também frutas, verduras e legumes, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E também ter ali o consumo da gordura reduzida, salgadinhos, batata frita, muita gordura pode fazer mal para a gente também. E aí, gente, se a gente tiver uma alimentação saudável, a gente mantém o colágeno no nosso corpo. O colágeno, ele é uma proteína. Lembra que eu falei da proteína animal e da proteína vegetal lá em cima? Então, quando você come aquelas proteínas, isso ajuda o colágeno do seu corpo, que vai dar estrutura, firmeza e elasticidade à pele que o corpo precisa. Ela é produzida naturalmente pelo corpo, mas ela pode ser encontrada em alguns alimentos, como carne e gelatina, ou cremes hidratantes e suplementos. Mas assim, gente, se vocês tiverem deficiência em colágeno, não adianta somente tomar o colágeno pronto. Vocês precisam comer alimentos que vão incentivar o seu corpo a produzir o colágeno de forma natural. Então, a alimentação saudável é o caminho mais fácil para que você tenha uma pele saudável, cabelo saudável, os ossos saudáveis, as unhas saudáveis e os tecidos também saudáveis. Então, é tudo por causa da alimentação. Como a alimentação é importante para a gente precisa, então, comer bem, comer de forma saudável. Por exemplo, eu acabei de almoçar, eu quero comer um doce. Você pode comer uma gelatina, porque a gelatina ela vai ajudar o seu corpo a fazer colágeno. É isso, pessoal. Não se esqueçam que os vertebrados são aqueles que têm ossos, os invertebrados são aqueles que não têm ossos. E se eu sou um vertebrado e tenho ossos, eu tenho que ter uma alimentação diferente dos invertebrados, porque eu preciso de nutrientes diferentes. Eu preciso de 25% de proteínas, eu preciso de 25% de carboidratos e eu preciso de 50% de legumes crus, como beterraba, cenoura, esses vegetais que são saudáveis, folhas, brócolis e etc. Para que eu tenha ali meu colágeno mantido e que eu tenha minha pele saudável e super esticadinha e maravilhosa. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima.